Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Sinteps Podcast. Hoje estou com ele, que é historiador, também é cientista político, doutor em ciências políticas, já é autor de 3 livros, começou no movimento estudantil, foi presidente do PSOL. Bom, se eu começar a falar aqui, a gente vai fazer um episódio sobre... só um episódio inteiro só sobre o seu currículo, né, Juliano? Estou aqui com o Juliano Medeiros. Juliano, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer enorme estar com vocês aqui do Sinteps. E estamos aqui para conversar sobre um tema que é muito relevante, é uma construção muito bacana. O sindicato, inclusive, participou lá do lançamento, que é o plebiscito, que está um plebiscito popular, né? Não é um plebiscito vindo do governo, é um plebiscito de iniciativa popular que vem para discutir o fim da escala 6x1. Né? Mas antes da gente começar a falar do plebiscito, fala também um pouquinho sobre você aí, como que é essa experiência. Você é do Rio Grande do Sul, é isso? É isso. Eu sou gaúcho, comecei minha militância, como você apresentou muito bem aqui, no movimento estudantil, já na escola. Era uma época, final dos anos 90, política no Brasil estava pegando fogo, não como está hoje em dia, né, que está bem mais polarizado. Mas era a primeira vez que havia uma experiência de esquerda no governo do Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra tinha acabado de se tornar governador, então tinha um movimento muito intenso na sociedade gaúcha. Eu começo minha militância no movimento estudantil nesse período. E, enfim, cumpri todas as tarefas possíveis no movimento estudantil. Fui de grêmio estudantil, fui de centro acadêmico, fui de conselho universitário, fui de DCE e cheguei à União Nacional de Estudantes em 2005. Fiquei 2 mandatos na UNE, foi uma escola, né? A UNE é uma entidade muito tradicional da política brasileira, né? Então, mais de 80 anos. Foi uma experiência muito legal e, em paralelo, construindo a militância partidária, né? Até que no Congresso do PSOL, no 5º Congresso do PSOL, em 2017, eu fui eleito presidente nacional. Eu fiquei quase 6 anos na presidência do PSOL, também num período muito turbulento da política brasileira, eleição do Bolsonaro, prisão do Lula, assassinato da Marielle Franco, enfim, uma experiência que o PSOL bancou, que foi a experiência de abertura para os movimentos sociais, a entrada do Guilherme Boulos, da Sônia Guajajara, da Érica Hilton. Então foi um período também que o PSOL passou por mudanças importantes, que eu tive a honra de participar dessas mudanças e desse processo todo. E desde 2023, desde que eu deixei a presidência do PSOL, eu estou hoje numa organização não governamental, o Instituto Futuro, que é um espaço para pensar a renovação das ideias progressistas, democráticas, a integração latino-americana e como que a gente pensa uma agenda de temas, de propostas para reconectar os setores democráticos e progressistas com as principais preocupações do povo brasileiro e, no caso da nossa região, do povo latino-americano, porque é um instituto que fomenta também projetos de integração regional. Então, tem sido uma experiência bacana. Além disso, escrevendo artigos sempre, publicando livro, dando aula, né? Esse lado acadêmico e de um provocador do debate das esquerdas que eu desde jovenzinho me interesso por estimular a reflexão, por escrever, por pensar e continuo fazendo isso. Então, tentando, de alguma forma, me reencontrar nessa nova etapa pós-PSOL. Dirigir um partido político é um desafio grande, né? Ainda mais um partido que cresceu muito como o PSOL. Quando eu assumi a presidência, tinha 150 mil filiados, hoje tem dos 330 mil. Tinha 5 deputados federais, hoje tem 13, 14, aliás, quando a gente está gravando esse podcast aqui, a Justiça concedeu mais um mandato de deputado federal para o PSOL, que é o mandato do Paulo Lemos, que já foi deputado estadual lá no Amapá, e agora vai ser o nosso 14º deputado federal lá em Brasília. Então, foi uma experiência muito intensa na minha vida, mas também agora num outro papel, que é de fortalecer as iniciativas populares, como o plebiscito, de trocar ideia com parceiros de luta, como é o caso do sindicato aqui, né, e acompanhar outras mobilizações que estão em curso. Sobre a questão, vamos lá direto para o plebiscito, né? O plebiscito ele não é só sobre o fim da escala, ele tem mais temas, né? Isso. Mas a questão, vamos começar pela questão da escala 6x1. Hoje a gente vive uma sociedade muito polarizada, em que tudo que a gente vai discutir, a gente tem uma resistência popular aos debates, porque tudo o pessoal já acha que é coisa da... isso é coisa... Ou o pessoal está muito do lado da esquerda ou muito para a direita, está tudo muito para os extremos. Né? E embora essa pauta seja uma pauta
que ela nem é tanto uma questão só de esquerda, ela é uma questão que vários países da Europa já não têm mais escala 6x1, vários países mais desenvolvidos pelo mundo já não é mais escala 6x1. Exato. Né? Mas aí eu falo porque eu mesmo já fui conversar com alguns colegas, às vezes de trabalho, ou amigos do dia a dia, e o pessoal fala, essa coisa de vagabundo querer trabalhar menos, isso aqui, vai querer, vocês querem, é isso aí a esquerda querendo atrapalhar a economia do Brasil, querendo trabalhar menos, né? Como desconstruir como ajudar já a enriquecer o debate para a gente destruir, primeiro de tudo, já começar a destruir essa imagem Essa resistência. Essa resistência. Né? Na verdade, o plebiscito ele é em si mesmo um instrumento para fazer o diálogo. Exato. Né? Como você disse já no início, o plebiscito ele não é um plebiscito oficial, ele não está sendo proposto pelo Congresso, ou seja, os resultados do plebiscito não vão ter força de lei. Então, ele é um instrumento pedagógico para a gente conversar com a sociedade, para os movimentos sociais, ONGs, sindicatos, entidades de classe, discutirem com a sociedade uma agenda. Né? Nesse plebiscito tem 2 temas principais, né? E que são 2 problemas importantes para o desenvolvimento nacional. Portanto, um tema que já transcende, 2 temas que transcendem os interesses necessariamente de esquerda e de direita. Um deles tem a ver com o sistema tributário brasileiro. É uma das perguntas do plebiscito, que é se você é a favor ou não a reforma do imposto de renda para garantir a isenção de quem ganha até R$5.000, que é uma promessa de campanha do Lula, e a taxação dos super ricos, dos bilionários, enfim, aí o termo que se usa ele varia. Eu não sei nem qual é que vai ser a pergunta exatamente que vai estar lá na cédula do plebiscito. Mas esse é um debate importante, porque tem a ver com o sistema tributário brasileiro, que é muito problemático, que é uma jabuticaba, que não existe em lugar nenhum do planeta, que só existe aqui, que protege privilégios, que faz o pobre pagar muito mais imposto, que não taxa os bilionários, enfim, uma série de problemas do nosso sistema tributário. Então, o plebiscito traz uma pergunta sobre esse assunto para abrir o debate, para conversar, para exatamente fazer isso, desobstruir a conversa, que hoje está meio obstruída, né? E o debate sobre redução da jornada de trabalho também. Né? Há muitas formas de abordar a redução da jornada de trabalho. A gente podia falar aqui de redução da carga horária semanal, que historicamente, os sindicatos trabalham muito nessa ideia da redução de 44 para 40 horas semanais. Né? E assim, historicamente, tem sido, na verdade, ao longo do último século, os sindicatos trabalham para a redução da jornada de trabalho ao longo da semana, né? De cargas, de horas trabalhadas. Só que aconteceu um movimento que ninguém estava muito preparado para assimilar, né, a partir de uma iniciativa de um grupo de trabalhadores do setor de serviços, que é um setor muito precarizado. Estamos falando da atendente do supermercado, da farmácia, do frentista, enfim, de pessoas que estão, né, na ponta do setor de serviços, né, especialmente no comércio em geral, que a partir de um vídeo que viralizou, de um balconista de farmácia que depois se elegeu vereador pelo PSOL, o Rick Azevedo, colocou na pauta o debate sobre o quão desumano é você trabalhar 6 dias na semana e só ter um dia de folga. Né? Sobretudo para quem, né, obviamente, precisa cuidar da vida, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Né? Quer dizer, um dia é muito pouco para cuidar de si mesmo e entregar os outros 6 da vida ao longo da semana para o patrão. E isso acabou recolocando o debate sobre a jornada de trabalho em outros termos, não mais os termos tradicionais de 40 horas, 44 horas e tal, mas não mais só na chave da produtividade, né? Se trabalhar menos, trabalhar mais, isso vai derrubar a produtividade do trabalho, se isso vai onerar o patrão, etc., mas numa outra chave, que é a chave da humanidade. Olha, não é desumano, né, que as pessoas não possam estar com seus filhos, que as pessoas não possam estar com suas famílias, que elas só tenham um dia para lavar a roupa, lavar o carro, pagar a conta, visitar os pais, visitar os parentes, passear, ir ao cinema. É muito pouco tempo para viver a vida. Né? Trabalhar não é viver a vida, trabalhar pode ser viver uma vida prazerosa se você tiver o privilégio de trabalhar numa coisa que te realize. Mas a gente sabe que isso é muito restrito. São poucas as pessoas que conseguem fazer do seu trabalho uma vivência prazerosa, uma vivência realizadora. Não é uma coisa simples. Né? Muita gente, a maioria das pessoas, vende a sua força de trabalho justamente porque precisa dos recursos necessários para pagar as contas, mas não se realiza no trabalho. Sim. Como ser humano. Né? Então, esse fenômeno, que é um movimento chamado Vida Além do Trabalho, até o nome do movimento, sim, ele foge um pouco aos nomes tradicionais que o movimento de trabalhadores usou ao longo da história. Né? É o sindicato, é a união de trabalhadores, é a central sindical, é o sindicato. De repente, não, é um movimento
a vida além do trabalho, então você humaniza esse movimento, não é mais só uma questão econômica, é uma questão que também tem a ver com a subjetividade, né? E esse movimento ele reabre o debate no Brasil sobre o quanto se deve trabalhar, né? Que é um debate muito importante. Porque, como você mencionou, em outros países da Europa, você tem experiências onde a redução da jornada de trabalho melhorou a qualidade de vida, trouxe ganhos de produtividade, inclusive, e não trouxe nenhum tipo de ônus econômico, financeiro, quer dizer, não teve nenhum impacto negativo na economia e as pessoas estão vivendo mais felizes. Pô, então, se isso é possível em outros países, deve ser possível no Brasil também. Então, abrir esse debate, ou reabrir esse debate. Até o projeto de lei da Érica também é gradativa, né? A mudança da forma que está lá, né? É uma proposta de emenda constitucional, né, que a deputada Érica Hilton apresentou, que tem uma proposta de chegar a uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de folga na semana. Isso já existe em alguns países, é verdade, não são muitos, né? Mas isso tem uma escala. E, honestamente, a Érica propôs, digamos, uma versão mais ideal do que seria, né, uma jornada de trabalho, mas sabendo que se a gente conseguir livrar o Brasil da jornada 6x1 com a jornada desumana para garantir, no máximo, a jornada 5x2, que é hoje seria uma vitória. O que é a regra em vários setores da economia, como, por exemplo, o serviço público, né, já seria uma grande vitória. Sim. Né? A gente teve caso agora, porque aí esse debate ele foi revelando o tamanho do problema. Casos de jornada 10x1, de jornada, né, sobretudo no setor dos supermercados, né? Então, assim, jornadas completamente desumanas, né? No setor de saúde começou a aparecer, então a gente começar a ficar sabendo do enfermeiro fazendo jornada de 15 dias, de 20 dias sem folga, né? Então, isso tudo foi, de alguma forma, eu acho que veio à tona e mostrou para o Brasil que o debate sobre redução da jornada de trabalho não é só um debate econômico, né, mas que é um debate também que fala sobre a subjetividade, sobre família, sobre valores, sobre que tipo de país a gente quer construir. E, surpreendentemente, bicho, a gente teve deputados até de outros campos políticos, senadores. Tem um senador de Minas Gerais que é ligado ao bolsonarismo, o senador Cleitinho, que foi um dos primeiros a dizer, olha, não, se é em defesa da família, eu apoio. Veja só, quer dizer, redução da jornada de trabalho significa mais tempo dos pais e das mães com os filhos, eu vou apoiar. É um cara conservador. Mas veja, como você bem disse, né, não é uma agenda só da esquerda, é uma agenda também da esquerda. É uma agenda de humanidade humanista, mesmo. Exatamente. Humanista, né? Uma agenda humanista que vem para debater o lugar do trabalho na vida de cada um de nós. E daí você já falou dos outros temas também que tem dentro desse plebiscito popular, que eu achei, que vem de encontro também, que eu acho muito bacana assim, né? Quando a gente fala da questão, por exemplo, de taxar os super ricos, taxar os bilionários, daí muita gente já vem de novo, isso aí é papo de esquerda, né? Mas as mesmas pessoas que falam disso são as pessoas, por exemplo, que defendem o modelo econômico americano. Nos Estados Unidos, os super ricos são taxados. Né? Nos países da Europa, alguns países europeus, inclusive países que são dominados pela política de direita e tal, que tem lá no comando dos países políticos de direita. Na verdade, é muito fácil ser rico no Brasil. Resumindo, o que eu quero falar é isso. É muito fácil ser rico no Brasil, né? Porque na maior parte dos países do mundo existe imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre lucros e dividendos, e no Brasil não, né? É outro tema também que é cercado de mitos, né? O tema da jornada de trabalho também é cercado de mitos, né? Essa ideia de que a gente estava falando de que reduzir a jornada de trabalho vai gerar perda de produtividade, vai gerar perdas econômicas. Não há nenhum estudo que comprove que isso possa acontecer. Pelo contrário, há estudos que mostram que você tem ganhos de produtividade se o trabalhador estiver mais confortável com a jornada de trabalho que ele exerce. No caso da tributação, é a mesma coisa. Se você verificar os países do chamado capitalismo central, onde supostamente, né, as elites políticas brasileiras se inspiram para dizer onde nós temos que chegar, nós temos que ser como os Estados Unidos, nós temos que ser como a França, temos que ser como o Reino Unido, todos esses países têm sistemas tributários muito mais progressivos do que o Brasil. Significa o quê? Que eles têm sistemas que pesam muito mais a mão sobre os ricos do que sobre os pobres, né? Ao contrário do Brasil, onde boa parte da carga tributária ela é indireta, ou seja, ela está embutida no preço daquilo que se consome, né? E o exemplo principal, que eu já dei outra vez num outro podcast, que teve também na época uma repercussão,
é entre um professor, vamos pegar um caso aqui de um professor, aqui mesmo, da FATEC, por exemplo, né? Que depois de alguns anos, como professor efetivo, titular, vai estar numa faixa de renda aí, vamos dizer hipoteticamente, depois de algum tempo, R$ 8.000 ao mês. Que é um salário, obviamente, hoje, com o nível de desigualdade que o Brasil tem, um salário muito bom. Esse professor aqui do Paulo Souza, aqui da FATEC, vai ter alíquota de imposto de renda de 27,5%. 27,5% ao ano ele vai pagar de imposto de renda. Considera que esse professor, com R$ 8.000, ele pode não ter casa própria, vai pagar um aluguel. Pode querer colocar o filho numa escola privada, mesmo que não seja uma escola cara, vai ter um custo com isso. Vai gastar com alimentação, vai gastar com deslocamento, vai gastar com aperfeiçoamento profissional. Quer dizer, esse cara vai consumir boa parte da renda dele e vai pagar 27,5% de imposto. Agora, pensa no Neymar, que está encostado lá no Santos, nem jogar está jogando. Né? O Neymar, eu não sei quanto é o salário dele, que está, né, na carteira do Neymar, mas digamos alguns que seja, milhões. Digamos que seja 100 mil por mês. Digamos que não é 100 mil, tá? O salário do Neymar deve ser 500 mil, 1 milhão, uma coisa assim. Ele paga os mesmos 27,5%. E mesmo que ele consuma muito da sua renda, mesmo que ele todo mês ele dê um colar ainda de sobra pérolas muito. ainda sobra. Então, é um sistema completamente estapafúrdio. Né? Se fala de meritocracia, que as pessoas têm que vencer na vida pelo próprio esforço, mas a riqueza que se recebe de herança, que um filho recebe de um pai, que uma filha recebe de uma mãe de herança, não é taxado praticamente no Brasil. Que meritocracia é essa de um país onde a riqueza herdada pelo trabalho de outro não tem taxação? Nos países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, a taxação vai de 40% a 80%, dependendo do valor. No Brasil é 8%, o teto da alíquota, e é determinada pelos estados, não é pela União, de 4% a 8% a alíquota do imposto sobre herança. Então nós estamos falando de uma série de distorções. E qual que é a grande contradição? É que esses países que colocaram as alíquotas lá em cima, quando se desenvolveram e quando se colocaram como países, né, industrializados, etc., fizeram isso porque isso era uma escolha social. A sociedade estava decidindo que os muito ricos iam pagar mais impostos para desenvolver uma sociedade menos igualitária. Vamos combinar, são sociedades menos desiguais que a sociedade brasileira. Sim. A francesa, a inglesa, até mesmo a sociedade dos Estados Unidos, que tem 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sim. Mas ainda assim é menos desigual que o Brasil. Okay? E por que são menos desiguais? Porque a sociedade fez uma opção. Nós vamos financiar o Estado para que o Estado garanta certas condições mínimas de vida. O Brasil tem um paradoxo, porque tem uma Constituição que prevê essas mesmas garantias, ensino público de qualidade, direito à moradia, sistema único de saúde, que é uma grande conquista, etc., mas não garantiu os meios para financiar. Então, é um pacto meio cínico, porque a Constituição diz, beleza, nós queremos um Estado de bem-estar social europeu. E como é que financia? Ah, meu amigo, financia que nem a Estônia, sem taxar lucros e dividendos. Espera aí, meu amigo, mas a nossa referência é a Estônia, porque é o único país do planeta, além do Brasil, que não taxa lucros e dividendos. Então, veja, na hora de se inspirar para a política social, a gente é a França, a gente é o Reino Unido. Mas na hora de montar o sistema tributário, a gente é a Estônia. Espera aí. Então, esse debate é muito importante, que no fim das contas para onde vai a riqueza socialmente construída? Né? Porque por mais talentoso que seja o Neymar, para ele ser um milionário, ele depende de toda a indústria do marketing esportivo que está por trás dele. Depende de médicos, depende de enfermeiros, depende de pessoas que estão ali acompanhando a carreira dele. Ou seja, é um sistema, entende? Então, essa riqueza que o Neymar produz, por mais talentoso que seja, só é possível de ser produzida porque é uma cadeia em volta dele. Sim. Então, essa riqueza ela é socialmente produzida, não é produzida só pelo talento dele. Tem mais gente que colabora para que essa riqueza seja produzida. E aí ele se apropria sozinho dela? Veja que tem um problema, né? Então, eu acho que o plebiscito ele é uma grande oportunidade para a gente mexer nessas feridas, né? Que são feridas que não podem cicatrizar. Se a gente naturalizar o sistema tributário brasileiro, que pesa a mão sobre os trabalhadores e alivia a mão contra os donos de jatinho, contra os bilionários, etc., a gente vai naturalizar uma injustiça. Né? E se a gente naturalizar que um pai só veja o filho quando chega em casa do trabalho dormindo, ou de manhã quando vai para o trabalho dormindo, quer dizer, que tipo de sociedade a gente quer construir? Né? Então, acho que o plebiscito ele toca em duas feridas que estão abertas e que são
expressões da desigualdade estrutural que marca o Brasil. Inclusive, o imposto de renda, quando a gente fala renda, o imposto deveria ser sobre aquilo que vai além do que você usa para viver. Né? A lógica do imposto de renda é você pôr um imposto, você taxar aquilo que está além do que você usa para viver. Segundo o Diese, qual que é mais ou menos quanto hoje que uma família de quatro, que eles falam, o Diese faz o cálculo sempre sobre uma família de 4 pessoas. Eu acho que está em 6 mil e pouco. Em 6 mil e pouco. Então, assim, a gente está O valor lutando... mínimo necessário para ter uma qualidade de vida. A gente está lutando para não taxar até 5 mil, né? Quando deveria taxar acima só de 6 mil, 6 mil e pouco, né? Que também é uma das pautas, é não taxar até 5 mil. Foi uma das propostas do governo Lula, e é engraçado, né? Porque, tipo assim, nisso até a direita dentro do Congresso concorda não vamos tirar, vamos isentar, né? Porque daí, tipo assim, a massa que é eleitora no Brasil é essa massa que ganha menos que 5 mil. Então, vamos tirar o imposto dos mais pobres, todo mundo concorda, né? Agora, vamos taxar os super ricos, daí a direita tira o pé, né? E esse é o debate que está em curso agora. Esse é o debate Tem uma comissão, quem está nos ouvindo agora, caso não saiba, tem uma comissão especial formada na Câmara dos Deputados para discutir essa proposta. O relator, inclusive, é o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Sim. E eles dizem exatamente isso. Olha, tudo bem isentar até quem ganha até 5 mil reais, mas o dinheiro não pode sair dos super ricos. Vai sair da onde, então? Vai sair das bets, vai sair do... Quer dizer, aí não tem solução, entende? Porque, e outra, vira uma coisa meio oportunista, porque, beleza, eu não vou votar contra essa política, porque, como você disse, ela é simpática, né, para quem paga imposto, mas também não vou mexer com o andar de cima. E você perpetua a injustiça, porque, ao mesmo tempo que você está deixando de arrecadar para o Estado, que é quem financia as políticas sociais, que é quem financia a universidade pública, que é quem financia o SUS, etc., por outro lado, você não está pedindo uma contribuição mais adequada para quem está no andar de cima. Né? E gosto de lembrar sempre, nós não estamos falando das pessoas que ganham 7, 10, 15, 20 mil reais. Nós estamos falando das pessoas que ganham 50 mil reais de renda mensal. Ou seja, são pouquíssimos. Eu não conheço ninguém que ganha 50 mil reais por mês de salário. Também não. Não sei se você conhece. Eu não conheço ninguém, e até conheço deputados, conheço juízes. Nenhum deles ganha de renda por mês 50 mil. Tá? Claro, se você somar o valor da verba de gabinete, que não é dinheiro que o deputado coloca na sua conta, tá? Ou os penduricalhos, tem problemas também dos super salários no Brasil, que é um outro problema. Ou seja, são 140 mil pessoas num país de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, 140 mil pessoas que têm uma renda acima de 150 mil reais por mês, que são basicamente executivos de grandes empresas. Algumas pessoas que estão no topo do funcionalismo público, que ganham penduricalhos que não deviam ganhar, muitos deles não são nem tributáveis. Então, nós estamos falando de muito pouca gente. Estamos falando de menos de 1% da população. Muito menos, 0 ponto alguma coisa. É um percentual muito, muito pouco expressivo. Então, você que tem aí sua Hilux, que tem sua chácara aí no final de semana, vai curtir sua pescaria. Não é de você que estamos falando. Não é de você que nós estamos falando. Eu acho que também, assim, acho que é um momento muito legal para a gente que é ativista, né? Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar o podcast. A gente estava falando, né, que eu fui de uma geração depois de você no movimento estudantil e tal também. A gente que sempre atuou. Mas eu sou mais novo, viu, pessoal? Só para. Nem sei se eu sou, não é? Você é 2 anos mais velho que eu. Mais velho. A gente que é ativista, assim, acho que é um momento muito legal também, porque faz tempo que a gente não põe o pé na rua sem ser para pedir voto numa eleição. Faz tempo que a gente não tem um debate legal com a sociedade, né? Acho que é um momento muito bacana para... A gente teve ontem, inclusive, a gente do sindicato teve ontem numa conversa no mandato da Kate, né? Daí o Cezinha, que foi também companheiro meu no movimento estudantil, grande Cezinha. O Cezinha falou ontem lá sobre o plebiscito também, e a gente teve essa conversa no debate também, que é um momento muito gostoso para a gente da esquerda, poder conversar, sair conversar com a população, um tema que não é só eleição, porque normalmente a gente tem tido poucas oportunidades de conversar
com a população, um tema que seja legal, que seja um tema que dialoga realmente com a sociedade, sair de conversar só dentro do nosso aquário, né? Dentro da nossa bolha. É isso. Eu acho que o plebiscito é uma oportunidade muito legal para a esquerda brasileira, né? Eu acho. Você mencionou um ponto que é a gente tem vivido ou de eleição em eleição, a cada 2 anos a gente bota o bloco na rua para pedir voto, ou em um momento de resistência. Vai ter o ataque do PL da devastação. Vamos para a rua contra o PL da devastação. Vai ter o PL que alivia a vida dos estupradores. Vamos para a rua contra o PL dos estupradores. Vai ter agora a redução. Você fica o tempo todo reagindo. Né? E aí eu acho que é uma oportunidade da gente e cutucar também uma nova geração que não viveu isso, né? Porque o Brasil já teve outras experiências de plebiscitos populares, né? Plebiscito Sim. contra a privatização da Vale do Rio Doce, plebiscito contra a dívida externa, plebiscito contra a ALCA, né? Isso tudo entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Teve uma sequência de 3, 4 experiências como essas, né? E que foram importantes, tiveram a sua função pedagógica, né? E eu acho que voltar a fazer isso é muito bacana isso que você menciona, porque além de tirar a gente dessa dinâmica muito reativa, né, também traz de volta uma dinâmica que boa parte dos lutadores e lutadoras mais jovens não viveram. Exato. Porque essas experiências dos plebiscitos elas já fazem muitos anos que não acontecem. Né? Então também é uma chance de voltar a ter. Claro, não acontece por uma razão, é porque pouca unidade no movimento social, uma certa burocratização, plebiscitos que não foram muito bem sucedidos. Não é por nada que não aconteceu. Sim. Mas acho que voltar a fazer é melhor do que ficar só assistindo na rede social, assinando petição. E, embora seja importante assinar petição também, mas assim, não pode ser só isso, entende? Compartilhar texto, compartilhar vídeo de Gaza, ou ir no final de semana numa manifestação, muitas vezes aquém daquilo que seria necessário lá no MASP. Não. Tem o dia a dia, né? E o dia a dia, acho que isso ordena um pouco a agenda do campo progressista, dos sindicatos, das entidades estudantis, do movimento camponês, popular, dá uma arrumada na nossa agenda e coloca uma coisa produtiva para a gente fazer, ao invés de estar só reagindo aos ataques do dia a dia. Né? Eu falo até para a gente do sindicato, a gente mesmo vive também houve um tempo nos sindicatos que a gente lutava por mais direitos, né? E a gente vive uma agenda muito reativa, porque a gente sofre tantos ataques também, né? Nós da educação é um ataque atrás do outro, né? Já era uma sequência de ataques nos governos PSDB, mas no governo Tarcísio se intensificou absurdamente os ataques à educação, né? Então a gente vem também de uma agenda muito reativa ultimamente, né? Na verdade a gente tem lutado para manter os direitos que já tem, né? Ultimamente tem sido isso a nossa luta. Então, essa agenda do plebiscito popular foi muito. A gente achou muito legal a gente ter tido essa conversa entre a gente, assim, que é muito bacana nesse sentido de. A gente foi lá no lançamento no lançamento do plebiscito na Faculdade de Direito da USP, né? Daí foi eu e o Felipe, inclusive, a gente sentou lá e falou: nossa, quanto tempo que eu não via esse monte de movimento diferente unido no mesmo lugar, né? Todo mundo junto. Né? Todo mundo junto, achei muito, muito, muito legal. E para a gente já estamos encaminhando o final desse episódio, né? Sobre essa questão de unir os movimentos sociais, assim, como um todo no Brasil. O instituto que você hoje preside, né? Ele vai além do Brasil também, né? Você comentou. Mas aqui no Brasil, ele é um instituto isolado ou ele congrega movimentos sociais dentro dele? Como que ele funciona? O Instituto Futuro ele é uma iniciativa para fortalecer uma agenda que para a gente é fundamental, que é a agenda da renovação das agendas progressistas. Não é a renovação das pessoas, né? Porque você tem no Brasil iniciativas importantes de ONGs, movimentos sociais com foco na renovação geracional. De lideranças, formar novos quadros. Né? E eu acho que a esquerda avançou muito nos últimos anos, né? Com uma quantidade cada vez maior de mulheres, negros, indígenas, sobretudo no PSOL. Né? A gente viu mais isso no PSOL do que em outros partidos, mas aconteceu também em outros partidos. Isso não é do nada, isso foi fruto de pressão, de diálogo, de luta política, muitas vezes, dentro dos partidos, para que se abrisse mais espaço. Né? No nosso caso, o que a gente trabalha é
tentar ajudar as esquerdas, no plural, a renovar suas agendas. O que quer dizer isso? Bom, a esquerda inegavelmente tem um compromisso com a reforma agrária, inegavelmente tem um compromisso com os direitos trabalhistas e sociais, inegavelmente defende a soberania nacional. Mas qual é o lugar exatamente do debate sobre direitos humanos na agenda da esquerda? Qual é exatamente o lugar do debate sobre segurança pública, que é um debate que a gente tem muita dificuldade de fazer na agenda da esquerda? Qual é o lugar da crise climática e das mudanças que estão em curso no meio ambiente na agenda da esquerda? O lugar do debate de gênero, que é um debate fundamental para ter uma sociedade realmente democrática. Todos esses debates, embora tenham ganhado cada vez mais espaço na agenda da esquerda, ainda são elementos laterais para uma parte importante da esquerda brasileira. Ou seja, tem uma parte importante da esquerda brasileira que meio ambiente é um capítulo no programa de governo da eleição. E que na hora do vamos ver, vamos abrir estrada, na hora do vamos ver, vamos flexibilizar a legislação que regulamenta o licenciamento ambiental, na hora do vamos ver, vamos pressionar o IBAMA para que libere petróleo na margem equatorial. Ou seja, ou na hora do vamos ver, vamos enfiar mulheres que não são competitivas nas chapas para cumprir as cotas, ao invés de formar essas companheiras para que elas sejam também lideranças políticas e sejam competitivas, ao invés de que sejam só nomes. Então, a nossa agenda como instituto é uma agenda que ela é construída em colaboração com institutos de outros países também, que colaboram com uma rede que chama Rede Futuro, onde estão partidos, movimentos, ONGs da América Latina. No Brasil é o nosso instituto e ele agrega várias lideranças políticas que participam desse debate, com o intuito de cutucar mesmo esse debate, né, de como que a gente pensa uma esquerda à altura dos desafios do século XXI. O mundo mudou, o Brasil mudou, né, e a esquerda, sem perder sua essência transformadora, sem perder sua essência questionadora, sem perder sua essência rebelde, precisa entender que as agendas mudaram. Eu não quero usar nenhum exemplo, porque há vários exemplos que poderiam ilustrar como que muitas vezes as esquerdas perdem a capacidade de se conectar com os anseios ou com aquilo que o Álvaro Garcia Lineira, que é um intelectual que eu gosto muito, chama de horizonte aspiracional. Ou seja, as pessoas têm aspirações, elas colocam na frente um horizonte de progresso, de felicidade, de bem-estar, e por muito tempo a gente sempre achou que isso tivesse resumido, a gente não, mas uma parte da esquerda, que isso tivesse resumido a ideia de progresso econômico. Hoje está mais do que evidente que isso não é suficiente, né? Então, portanto, aquilo que poderia ser descrito como bem-estar vai muito além só de dinheiro no bolso. Tanto é que a economia brasileira está nos seus melhores momentos e persiste um mal-estar grande na sociedade brasileira em relação a vários outros aspectos, né? Então, o nosso trabalho é esse, é cutucar as fundações partidárias, os partidos políticos, os movimentos, para dizer, vem cá, meu amigo, beleza, você diz que defende meio ambiente, mas você vai mesmo continuar extraindo petróleo e queimando combustível fóssil porque não tem outro jeito de financiar a transição? Ou você vai buscar outro jeito de financiar a transição? Vem cá, meu amigo, você fala muito bem a favor das mulheres e do feminismo, mas na sua organização tem 50% de mulheres nas instâncias de direção? É muito legal, você acha que direitos humanos é importante, mas você vai continuar fazendo vista grossa para experiências que não são democráticas só porque um dia elas foram de esquerda? Perguntas incômodas, mas que a gente acha que tem o dever de fazer para que a esquerda possa voltar a se conectar com as dinâmicas e as expectativas de quem ainda vê no nosso campo o campo capaz de promover as transformações que o Brasil precisa. E o Instituto está junto também no plebiscito. Está junto, é uma das entidades que está se somando, né? O plebiscito é fundamentalmente organizado por movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, mas ele também abriu esse espaço para que ONGs como a nossa, né, os sindicatos como vocês, possam se somar. Então, a gente também fez esse movimento de se somar e vamos fazer nas nossas sedes, onde a gente puder também fortalecer esse debate. Juliano, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma honra receber você aqui com a gente. Uma honra é minha. Prazerzão. Então, muito obrigado também você que acompanhou mais esse episódio do nosso Sinteps Podcast. A gente se vê no próximo Sinteps, sempre na luta.